O papo de hoje é sobre cansaço. Não sei, a impressão que eu tenho, sempre tive e nunca mudou, é de que eu sou intolerante ao cansaço. Parece que o meu nível de tolerância ao cansaço é muito menor do que a maioria das pessoas que eu vejo ao meu redor. Pode ser que seja uma impressão completamente errada, muito subjetiva, mas eu me identifico bastante com a geração Z, apesar de eu ser millennial, acho que a geração millennial foi a porta de entrada para esse pensamento. A gente vê muita gente criticando a geração Z, dizendo que não gostam de trabalhar, que fazem muitas exigências, que ficaram mal acostumados com o home office, que estão sempre tendo crises de burnout, sendo que trabalham bem menos do que as gerações anteriores. Mas eu me identifico muito mais com a geração Z do que com a geração, millennial, ou com as gerações anteriores que ainda tentavam de algum modo se encaixar nesse sistema, nessa engrenagem que massacra a maioria das pessoas, essa é a verdade. Também tratar certas conquistas da vida como engodo é uma outra característica da geração Z que eu me identifico bastante. Por exemplo, a conquista da casa própria parece cada vez mais distante para as pessoas e é um tipo de engodo. Acaba se tornando um tipo de engodo, porque eu vou me endividar, eu vou me matar de trabalhar apenas para comprar uma casa. Isso começa a perder um pouco do sentido. Simplesmente começa a ter uma desistência de obter a casa própria. Enfim, esse assunto de casa própria, conquistas, é assunto para outro vídeo. O que eu quero falar aqui é a respeito dessa minha intolerância ao cansaço. Eu tenho o privilégio de morar perto de um parque lindo, com muita natureza. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer durante o verão é tomar banho na piscina natural que tem nesse parque. Nos fins de semana fica um pouco cheio, mas é uma delícia ainda assim. Então, essas pequenas coisas do cotidiano para mim são muito importantes. E é engraçado porque aqui eu tô falando de cansaço, que eu sou intolerante ao cansaço, assim como meu marido também, ele é bem parecido comigo nesse aspecto. É engraçado porque a gente se cansa voluntariamente, fisicamente dizendo, a gente busca muito o cansaço, porque uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é treinar e pedalar bastante. Então a gente está sempre moído fisicamente. Exatamente por isso a gente tem uma intolerância a cansaços extras, e muita gente não entende isso. Eventos sociais, viajar muito e se desregular da rotina, dormir muito tarde porque estava em festinha, em encontrinho, a gente não gosta desse tipo de atividade. E é um pouco estranho, porque a gente acaba ficando meio sumido das pessoas, da família, mas é porque a gente está sempre se recuperando de um cansaço que a gente provoca na gente mesmo. Para além disso, a gente tem que trabalhar, né. Se a gente não tivesse que trabalhar, aí a coisa seria mais fácil. Mas abrir mão da atividade física, do treino pesado, a gente não abre. E a gente vê que a maioria das pessoas abre mão disso. A gente vê muita gente na academia? Sim, mas as pessoas não buscam um treino muito pesado que exaure muito, porque elas sabem que no dia seguinte elas têm que funcionar para ir acordar, levantar e ir para o trabalho. Elas não podem ir todas moídas. Então elas acabam fazendo um treino mais meia boca, um treino mais de manutenção, e eu super entendo isso. Eu tenho também essa fase, sabe. Mas de um modo geral, eu prefiro me moer de exercício físico e ter menos energia para trabalhar ou para a vida social, do que o contrário. E isso parece um pouco anti-intuitivo, isso parece até um pouco irresponsável, porque trabalhar, parece algo que não é muito uma opção. "Ah, eu prefiro trabalhar menos para treinar mais", qual o sentido disso? Mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho desnecessário trabalhar mais do que você precisa para se manter. Isso é um pouco polêmico, porque a gente vê essa cultura, coach, essa cultura da produtividade, de que você tem que acordar super cedo e você tem que
fazer, mais do que os outros, né, trabalha enquanto os outros estão dormindo, rumo aos seus objetivos de sucesso e tudo mais. Em meio a essa cultura, parece que essa minha visão é um pouco de uma pessoa, estagnada, uma pessoa sem objetivos, sem uma pessoa encostada, acomodada, parece um pouco isso. Mas não é, não é, tá. A gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar certas opiniões, principalmente quando é dada aqui num vídeo rápido, né, meio superficial, parece uma coisa mais radical, mas não é radical, tá. Pelo contrário, eu sou contra o radical. Então, eu acho importante sim, a gente ter objetivos, a gente ter disciplina. Eu não abro mão de certas condições que são primordiais para manter a minha saúde física e mental. Então, uma delas para mim é o treino pesado sim. E por mais que as pessoas achem que não é necessário você treinar pesado, eu acho que é necessário para minha saúde mental e física. E para manter o treino pesado, eu preciso dormir 8 horas por dia. 8 horas por noite, na verdade, né. E se eu tiver que trabalhar, mais cedo, eu vou dar um jeito de dormir mais cedo, eu vou tentar alinhar isso, mas eu não vou abrir mão de ter essa qualidade de sono. Por mais que eu venha ganhar mais dinheiro, quando eu vejo que eu preciso, às vezes, abrir mão de quantidade de sono para trabalhar, eu começo a adoecer mentalmente, eu começo a sentir depressão. Então acaba sendo uma escolha que me faz mal. E ao longo dos anos observando isso, eu decidi que eu não vou mais fazer essa escolha. Então, assim, como equilibrar, a questão que eu estou colocando aqui, como equilibrar a sua busca por sucesso, por objetivos ou até por sobrevivência, porque sinceramente, se a gente for ver, grande parte da população está lutando para sobreviver, lutando para pagar um aluguel ou para comprar uma casa ou para pagar as contas, e no meio disso a pessoa vai inserindo ali momentos de prazer, viagens, que depois vão trazendo dívidas no cartão de crédito, festinhas, social, coisas assim, ela vai inserindo ali no meio do jeito que dá e vai se enrolando cada vez mais. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa ambição, ela pode se tornar um coquetel venenoso. É um coquetel venenoso que você vai tomando pequenos goles, convencido de que é inofensivo. A busca por mais conquistas, mais produtividade, mais reconhecimento, parece até um impulso natural, mas no fundo, pode se tornar uma dívida que você está criando consigo mesmo, uma inquietação sem uma causa real e um horizonte que é sempre inalcançável. O mesmo veneno que está nesse coquetel que a gente toma em pequenos goles diariamente é o mesmo veneno que move a engrenagem no mundo moderno. A sociedade quer manter a gente nesse fluxo incessante, onde a pausa, o sossego, a tranquilidade é confundido com fracasso e o repouso a gente confunde com preguiça. Então a gente acaba se tornando uma máquina que nunca desliga, que gira sem cessar e impulsionados por uma energia rajásica que confunde movimento com evolução, exaustão com virtude. Mas a verdade é que enquanto a gente estiver imerso nessa ilusão, nunca vai ter um ponto de chegada. É apenas um ciclo que vai se repetindo e sempre mantendo a gente à beira de algo que nunca se concretiza. Então, a cada dia que passa, mais eu confirmo essa tese de que essa busca desenfreada não leva a satisfação, só leva ao cansaço. E o mundo opera sob Rajas e Tamas ao mesmo tempo. Se você não sabe o que é Rajas e Tamas, é só você assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no card, que explica sobre, os modos da natureza. Esse desejo incessante de crescimento, de evolução, se mistura à exaustão, à procrastinação, à falta de sentido real da sua existência. E quando a gente se dá conta, a gente está oscilando entre a ansiedade por um futuro e a inércia do presente, sem ter um espaço para contemplação e uma paz verdadeira. Por isso que, quando a gente começa a fazer contato com o modo sattva, que é o modo da natureza ligado à bondade, o estado onde a clareza se manifesta, é que a gente percebe que a felicidade não está no que a gente acumula ou no que a gente conquista, mas na qualidade da nossa consciência. Porque a sociedade, ela esgota a gente, porque ela quer manter a gente preso aos jogos dos prazeres materiais e da autoimagem. Mas tem uma liberdade sutil na aceitação do que a gente é.
Não se trata de desistir, de se acomodar, mas de encontrar um ritmo que não seja ditado pelo medo de não ser reconhecido. É no silêncio da rotina, entre um café tranquilo, um olhar sereno dos meus gatos, que eu percebo que a vida não precisa ser glamourosa para ser plena. Eu quero falar sobre um livro que se chama A Sociedade do Cansaço. Ele é de um filósofo sul-coreano. E eu vou colocar aí a capa do livro para vocês verem. Nesse livro ele fala que a gente vive na sociedade do desempenho, onde a gente se torna escravo da gente mesmo, acreditando que nunca somos suficientes. Mas e se a resistência for exatamente o contrário? E se o verdadeiro ato de coragem for aceitar a simplicidade, desacelerar e encontrar sentido no cotidiano? Nesse livro ele fala muito sobre a nossa sociedade contemporânea, que é baseada nesse desempenho, na hiperprodutividade, e que isso leva ao esgotamento mental e físico dos indivíduos. Então ele argumenta que, ao contrário da sociedade disciplinar que era descrita por Foucault, onde havia repressão externa, né, essa repressão que vinha de fora para dentro, agora a gente vive em uma sociedade onde a exploração é autoimposta. O indivíduo se vê como um empreendedor de si mesmo e busca constantemente melhorar, o que resulta em exaustão, ansiedade e transtornos como depressão e burnout. Ele também critica a positividade excessiva do mundo moderno, que elimina o tempo para o ócio para reflexão, porque sentimentos como angústia existencial, que a gente experimenta no ócio, isso é importantíssimo para a existência humana, para a mente humana e para a saúde mental, isso faz parte da existência. E parece que agora, com o celular na mão, isso se torna praticamente impossível, não existe espaço vazio de pensamento no nosso dia a dia. Então, essa pressão por produtividade faz com que as pessoas se tornem suas próprias opressoras, mantendo todo mundo preso num ciclo de autoexploração. O que o livro propõe é que é necessário resgatar espaços de descanso e contemplação para evitar essa exaustão crônica. Então, que ele aborda nesse livro que eu achei super interessante? Os tipos de exaustão que a gente vive. A gente tem a exaustão do desempenho, que resulta da pressão interna, por você sempre querer estar produzindo, melhorando, né. Existe a exaustão neuronal, que é provocada pelo excesso de estímulos digitais e pela falta de pausa, resultando num déficit de atenção, ansiedade. E existe a exaustão depressiva, que é quando a autocobrança excessiva gera um sentimento de fracasso, de inutilidade, levando à depressão. Então, essa exaustão crônica, ela é diferente da fadiga tradicional, porque não vem de uma imposição externa, mas sim de um excesso de positividade. As pessoas acreditam que podem e devem fazer tudo, mas acabam se destruindo nesse processo. Então, foi até o que eu falei no vídeo anterior. Cada escolha é uma renúncia. Quando a gente escolhe alguma coisa na vida, a gente está perdendo muitas outras opções, muitas outras possibilidades. Agora, com as de redes sociais, a impressão que dá é de que a gente está num fomo constante, de que a gente tem que tentar fazer um malabarismo para não perder nenhuma das opções. E eu acho que nada revela mais essa ilusão toda do que a forma como a gente encara a velhice, por exemplo. Porque desde cedo a gente já começa a ver o passar dos anos como uma linha de chegada, sempre adiada, um lugar onde que se a gente correr o suficiente, a gente vai encontrar plenitude lá na frente, o reconhecimento, o sucesso. Mas assim como a busca incessante por produtividade, essa promessa também se dissolve no ar. Então, é como se a gente fosse treinado a temer a passagem do tempo, porque a gente acredita que em algum ponto da linha a gente deveria ter chegado lá. O que quer que lá signifique, pode ser, sei lá, comprar uma casa, ter filhos, viajar o mundo. Aos 30 anos a gente já deveria ter estabilidade, aos 40, patrimônio consolidado, aos 50, a certeza de que a vida valeu a pena. Mas aí também estar com uma cara sem rugas e um corpo lindo e maravilhoso, aos 50. E assim a gente vai seguindo, comparando as nossas conquistas a marcos imaginários, sentindo que a gente está sempre atrasado,
sempre devendo algo à juventude que nos escapa. Mas o que acontece quando a gente para de medir o tempo dessa forma? Quando a gente percebe que envelhecer não é um declínio, mas um processo natural de depuração. É aí que sattva, que é o modo da bondade e da clareza, começa a surgir. Não se trata de resignação, mas de compreensão. A velhice não deveria ser vista como um peso ou um sinal de fracasso, mas como um espaço de lucidez, onde finalmente a gente pode enxergar o que sempre esteve diante da gente, que a corrida nunca foi necessária, que o destino grandioso nunca existiu, porque a vida sempre esteve acontecendo nesse único lugar onde a gente poderia estar, que é na consciência. E é nesse lugar que a gente tem que tentar se manter para se sentir vivo.